Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Primeiro, aquele recado. No próximo dia 27 de outubro, das 9 da manhã às 7 horas da noite, nós teremos a nossa primeira conferência IL. Um evento reunindo ativistas, pensadores em defesa das ideias da liberdade, refletindo sobre as perspectivas do capitalismo e da democracia no século XXI, tanto no Brasil quanto no mundo. E nós teremos também nesse dia um grande tributo à nossa fundação, ao pioneirismo da história do Instituto Liberal, ao nosso fundador Donald Stuart Jr. Vários nomes já estão confirmados, além de mim, o Alex Catarino, Rodrigo Constantino, Marcel Van Hatten, Arthur Moledo Duval, nós teremos o professor Paulo Emílio de Macedo, Alexandre Borges, enfim, Roberto Rachevski, que é um colunista constante do nosso site, vários convidados que vão refletir junto conosco a respeito dos grandes problemas políticos e econômicos no século XXI. Agora vamos à nossa lista de artigos de hoje, que começa com um apanhado histórico do Carlos Júnior, que é um articulista que vem escrevendo recentemente para o IL, com o seu texto O Fiasco dos Programas Governamentais Democratas. Democrata aí, evidentemente, não significa democracia representativa, o defensor dos princípios da democracia representativa, porque a democracia liberal é parte dos princípios estatutários do Instituto Liberal. O que se faz aqui é um apanhado histórico dos programas econômicos do Partido Democrata dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a política americana é dividida em 2 grandes partidos, principalmente o Partido Republicano e o Partido Democrata. E desde as políticas de Woodrow Wilson, e mais especificamente as políticas de Roosevelt com o New Deal, na década de 1930, o Partido Democrata vem sendo marcado, pelo menos ali até a política do governo Obama, vem sendo marcado por políticas econômicas mais estatizantes, mais intervencionistas, apostando numa presença maior do Estado para promover a justiça social. E aí o Carlos faz, no artigo dele, um apanhado das consequências de cada uma dessas políticas, o teor e natureza de cada uma dessas políticas econômicas intervencionistas do Partido Democrata. Ainda dentro de história e de política americana, nós temos mais um episódio da série Heróis da Liberdade, só que dessa vez o Mauad, João Luiz Mauad, que é quem normalmente toca essa série, não traz pra gente um político, um teórico, um pensador, ele traz um artista, o ator Charlton Heston. Charlton Heston vocês devem conhecer talvez dos 10 Mandamentos, né? Era uma figura notável do cinema americano, participou de vários blockbusters, vários filmes de sucesso. Ele que nasceu em 1923 e morreu em 2008. Algumas pessoas talvez não saibam do seu posicionamento político, mas Charlton Heston era um grande defensor do direito ao armamento civil, da segunda emenda dos Estados Unidos, que dá ao cidadão, reconhece ao cidadão o direito de se defender até mesmo de agressões ilegítimas que venham da máquina do Estado, em casos extremos. E também era um grande adversário do politicamente correto, que desde o seu falecimento até hoje ganhou muita presença no imaginário nas esferas de expressão cultural. Então fica a homenagem do Mauad ao Charlton Heston, com várias citações do ator, que ele deixa claras essas suas posições, que eram difíceis, raras, no meio de Hollywood. Politicamente correto é tudo o que nós precisamos hoje em dia para sermos adorados pela mídia, pela ONU, por uma série de esferas de expressão e de relevância cultural e simbólica. E é sobre isso que trata o Pedro Henrique Alves no seu artigo Manual de Como Ser Amado pela ONU. O que importa hoje em dia não é a substância do que se diz. O que importa é que na televisão, nas páginas dos grandes portais, dos noticiários, os discursos que se fazem estejam alinhados com isto que se convencionou chamar de globalismo, esta ideia de se passar por cima das esferas nacionais, da cultura nacional, das soberanias nacionais, que as lacrações, nos termos do Pedro Henrique, as lacrações pseudo-sociais encham o espaço com matérias e os posts nas redes sociais de compartilhamentos. O que importa não é se você está falando a verdade, se você está dando a um tema qualquer, por mais sério que seja, o tratamento devido, né? O que importa é se você está usando as frases de efeito,
né, está defendendo a pobre coitadinha da natureza, está criticando os policiais, se você fizer isso com estridência e colocar fotinho de ursinho polar no Instagram ou no Facebook, você garante o seu like, você garante a sua manchete, né? Se você posar de defensor do ursinho e da floresta, você já é um herói, nem apenas nacional, internacional. Esta é a crítica contemporânea a essas loucuras da contemporaneidade que o Pedro Henrique Alves faz no seu artigo. Essa religião fanática do politicamente correto, daquilo que é bonitinho, embora nem sempre verdadeiro, e geralmente tem consequências coletivistas e estatizantes, porque se parte logo para o Estado para remediar algum problema social ou natural, tem o seu afluente natural no ambientalismo radical que nós temos visto hoje nos holofotes. O exemplo disso, a jovem sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que fez o seu discurso histérico na Assembleia da ONU e foi tratada como uma grande referência. Jornalistas, inclusive, não aceitavam ouvir críticas a ela, como foi o caso daquela jornalista que lançou uma provocação ao Luiz Lacombe, que é o repórter lá da Band, e ele disse que não comprava o discurso da Greta, que não era suficiente para ele se convencer, né? Sobre esta religião fanática do ambientalismo radical, escreve no seu artigo também o João Luiz Mauad como lidar com a nova religião do aquecimento global. A ideia do Mauad é chamar a atenção para um grupo de cientistas, pesquisadores, intelectuais, líderes políticos que se opõem a esse tipo de delírio coletivo. E ele traz um exemplo de um sueco também, assim como Greta Thunberg, um sueco, mas um pesquisador sério sueco, Björn Lomborg. Me perdoem a pronúncia, certamente não está correta, né? Mas o Lomborg diz, num artigo recente, que há muito o que se fazer para desmistificar essas soluções estapafúrdias, nas palavras dele, que se tentam aplicar aos problemas ambientais com base nesse tipo de discurso economicamente insustentável. Nós já falamos sobre isso no último IL Flash e esse tema continua quente, continua nas manchetes. E eu vou citar aqui um trecho do Lomborg, que o Mauad cita, que é muito sugestivo e muito esclarecedor para o momento atual. Ele diz que o Acordo Climático de Paris de 2015 é o acordo internacional mais caro da história, porque visa afastar economias inteiras de combustíveis fósseis, mesmo que fontes alternativas de energia, como solar e eólica, continuem não competitivas em muitos contextos. E aí ele diz que, como resultado de se seguirem essas políticas, o acordo diminuirá o crescimento econômico, aumentará a pobreza e exacerbará a desigualdade. Um novo estudo sugere que o custo maciço da redução de emissões sob o Acordo de Paris levará a um aumento da pobreza em torno de 4%. E os autores emitem um aviso severo de que planos rigorosos de mitigação podem desacelerar a redução da pobreza nos países em desenvolvimento. Portanto, esse é um alerta para nós, no Brasil, um país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido ainda, e para todos os outros como nós, que não podem aceitar determinações castradoras do seu desenvolvimento econômico em prol de delírios e demagogias do meio ambiente. O meio ambiente deve ser protegido, deve ser sustentado sim, mas de maneira, com perdão da expressão, sustentável. É sustentável que se diz, desenvolvimento sustentável, não é desenvolvimento nenhum ou desenvolvimento retardado, porque prejudicar o desenvolvimento e prejudicar a redução da pobreza não vai ajudar a ninguém. Outra religião fanática que caminha de par com essa religião fanática do ambientalismo radical é o socialismo, obviamente. E sobre socialismo, nosso tema predileto aqui no IEL, né, nós estamos sempre querendo bater no socialismo, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky, Por que os socialistas agem como bactérias parasitárias? O artigo basicamente chama a atenção para um comentário que o ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, que está sempre paparicando as forças de esquerda latino-americanas, fez quando estava sendo entrevistado por um jornalista. Ele basicamente disse que ele não é contra o capitalismo, no sentido de que não defende que se destrua o capitalismo amanhã, agora, porque disse que o capitalismo é uma espécie de droga que nós não temos como destruir nesse momento, porque o socialismo ainda não conseguiu produzir uma alternativa prática que consiga substituí-lo nesse momento.
É sempre a desculpa, vamos pelo menos postergar o nosso sonho. Mas uma vez que o capitalismo é inevitável, o que o socialista faz? Ele disse isso com a maior disfarçatez, sem nenhuma vergonha. Ele disse: o que nós fazemos é parasitar o capitalismo para podermos empregar as nossas políticas de redistribuição, as nossas políticas socialistas. Então o socialista reconhecendo que precisa parasitar o capitalismo e sugar do capitalismo, ou seja, sugar das economias, dos recursos dos cidadãos, dos recursos dos indivíduos, dos empreendedores, o material que ele vai utilizar para atingir os seus intentos. Não precisa dizer mais nada. Nem o socialismo se reconhece mais como autossuficiente ou como sustentável. Essa religião fanática do socialismo leva muitos esquerdistas a, sonhando com esse mundo ideal, elogiar assassinos e genocidas. É o caso do ditador chinês Mao Tse-tung. E sobre isso veio o artigo do João César de Mello, 70 anos da Revolução Chinesa, a mais assassina da história. Mao Tse-tung, inspirado nas ideias marxistas, fez uma revolução comunista de base camponesa, o que por si só já denuncia contradições no discurso de Marx, que falava na revolta do proletariado. Foi a ascensão dos camponeses que levou à Revolução Comunista Chinesa, e logo em seguida Mao fez o que ele chamou de Revolução Cultural, uma perseguição genocida, assassina, contra intelectuais, artistas, todos aqueles que eram capazes de articular ideias, construir pensamento, difundir cultura e que, portanto, eram vistos como uma ameaça ao seu regime obscurantista e assassino. O regime de Mao Tse-tung foi o mais assassino em números absolutos da história humana, da história contemporânea. Mais assassino do que Stalin, mais assassino do que Hitler, mais assassino do que Pol Pot, do que todo mundo em números absolutos. Matou muita gente o regime chinês de Mao Tse-tung. No entanto, até hoje, o Partido Comunista Chinês louva o seu passado histórico e, apesar das mudanças que a China vivenciou, e até no Brasil nós temos gente que elogia Mao Tse-tung. Inclusive, um dos maiores elogiadores de Mao Tse-tung é um dos ícones da nossa esquerda, Paulo Freire, visto como patrono da educação. Para denunciar este absurdo, este comportamento evidentemente inaceitável numa sociedade civilizada, de se enaltecer um tirano genocida como esse, o João César de Mello traz uma relação de dados numéricos sobre o seu regime nefasto. E nós encerramos voltando ao ambientalismo radical. Um artigo do Roberto Rachevsky, Uma Carta de Desculpas à Greta. Pois é, o Roberto Rachevsky foi um dos vários que nos últimos dias criticaram o comportamento da Greta Thunberg, com toda razão, mas ele escreve aqui uma carta de desculpas a ela, no seguinte sentido: na verdade, ela é uma menina de 16 anos. Uma menina de 16 anos que certamente não é, pelo menos não inteiramente, culpada pelo tipo de comportamento, de postura que ela adotou. Ela evidentemente foi fabricada por toda uma indústria de pessoas que não se importam, elas sim, em roubar a sua infância, roubar a sua juventude para usá-la como marionete de propósitos nefastos, propósitos hostis, como nós vimos, ao desenvolvimento econômico, sobretudo dos países subdesenvolvidos. Então, é uma crítica, mais do que uma desculpa à Greta, mais do que uma tentativa de se dirigir a ela, o artigo do Rachevsky é uma crítica àqueles que a deformaram, àqueles que eles sim roubaram os seus sonhos. Os sonhos dela não foram roubados pelo governo Bolsonaro ou pela direita que está destruindo a natureza, destruindo a Amazônia, etc, 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 etc. Não. Quem roubou o sonho dela são os cultistas, os ideólogos do ambientalismo radical. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.